Muito bem, meus queridos, chegamos àquele momento, hein? Aquele momento da nossa aula de revisão geral. Vamos porque o tempo corre, olha lá na tela. Olha aí, meus queridos, ó, revisão geral da unidade 2. Aqui na revisão geral da unidade 2, o tio preparou um assunto aí, ó, fica ligado que a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido, para vocês ficarem afiados na avaliação. Então vamos falar aí sobre manejo e criação de avestruz. Também vamos falar sobre manejo e criação de frango de granja, que é diferente do frango caipira, criação de coelhos, manejo e criação de ovelhas e cabras. E também temos manejo e criação de porcos, lembra? Parte da reprodução, a outra parte é o que? Engorda e maternidade. Manejo e criação de búfalos, bovino de corte e bovino de leite. Então, para iniciar, vamos ali, ó, lá na aula 13.1, quando nós estávamos falando sobre avestruz. Professor, o que a gente tem que ficar atento para fazer essa revisão geral da unidade 2? Característica da criação, machos e fêmea e o modo do sistema de criação, queridos. Se o sistema de criação vai ser intensivo ou extensivo. E lembrando sempre aí, ó, os avestruzes, né, eles podem se produzir sobre diversos sistemas de criação, mas principalmente aqui, ó, galera, tem que lembrar que são setorizações da criação de avestruz. E ele pode ser tanto para corte, plumagem, também é utilizado o couro do avestruz para produção de bolsas, calçados, tecidos. Olha aí na tela, meus queridos. Para isso temos que ter um sistema extensivo, semi-intensivo ou intensivo, dependendo da avaliação aí da onde, professor? Da sua propriedade para receber o porte desse animal. Falamos também sobre as características, né, do macho, da fêmea, que eles são extremamente territorialistas. Sempre lembrando, todo o processo de criação de avestruz é caracterizado como estruticultura, ok? Vamos para frente, lá na aula 14.1, falamos sobre criação de frango para granja, que é diferente sobre o processo de criação de frango caipira. Então, só para a gente lembrar, revisar e reforçar algumas características aí, ó, entre o manejo. Quando a gente fala sobre manejo e criação de frango de granja, as características envolvem aptidão para corte ou aptidão para postura. Lembra? O sistema de manejo de criação para essas aves são classificados de acordo com o processo de desenvolvimento, tanto para corte como para postura. Só que no corte, pessoal, são desenvolvidos galpões, lembra? Galpão, tem que ter a cama, tem que saber fazer um círculo de proteção para receber o quê? A ninhada, as pintaiadas que nós falamos, né? E o sistema também, ele se divide como, professor? Sistema extensivo, intensivo e semi-intensivo. Aqui, galerinha. Intensivo é quando a gente coloca ele dentro do galpão, onde o animal não precisa ficar se locomovendo para ir atrás tanto da ração quanto também para a fonte de água. O semi-intensivo é como a gente faz a criação do frango caipira, que aí sim tem um galpão onde ele fica preso durante a noite e ele é solto para comer, não é isso? E em busca do seu alimento. Claro que tem dois tipos de frango caipira, tem que lembrar lá, galerinha. Tem aquele frango agroecológico, não é isso? Que se alimenta, não pode alimentar esse animal nada que venha sobre a utilização de agrotóxico, adubo que não seja um adubo orgânico. Dá uma olhada lá na tela. Com isso, a gente vem para o sistema de criação de frango caipira, equipamentos, programas sanitários, sistema de limpeza e desinfecção. Também são utilizados para corte e postura. Lembrando bem que a maior porcentagem é só para corte, porque esse tipo de animal, quando você faz para postura, ele não é dentro de um galpão,
ele é feito livre ou no sistema semi-intensivo. Professor, e criação de coelhos? O que nós falamos lá na aula sobre criação de coelhos? Nós apresentamos as principais características para a criação de coelhos, mas temos que salientar o que, pessoal? O sistema de criação de coelhos é denominado de cunicultura. O coelho, ele tem somente aptidão para corte, mas também nós lembramos que dentre as raças é produção de pele. Entre chinchila, Nova Zelândia, sempre é utilizado o chinchila para a produção de pele. E o sistema de reprodução deles também. Características do coelho em relação ao processo de criação. Professor, e manejo e criação de ovelhas? O que nós vimos sobre esse sistema? Dentro do sistema de manejo de ovelhas, que se caracteriza pela atividade da ovinocultura, lembra? Nós falamos sobre o carneiro, que é o macho, ovelha, a fêmea, que desce de cruzamento nós podemos ter um cordeiro, anho ou borrego. Claro que nós também falamos para vocês que na ovinocultura o objetivo da produção, claro, nós temos a carne, mas também temos o leite, mas a principal entre elas é a carne e a lã, que tem essa diferenciação em relação à produção de cabras. Na produção de cabras, nós temos o macho bode, característica da fêmea a cabra, e entre bode e cabra nós temos então o cabrito. Lembra? As características desses animais, mas a grande importância em relação a ele também, sistema sanitário. Aqui pro tio, a construção do aprisco. O aprisco é uma estrutura que não só serve para proteger esse animal. Na época, né, que aqui na nossa região, o que mais preocupa é na época chuvosa. Então, um abrigo para esse animal. Mas também serve para realizar os manejos e ficar observando os primeiros sintomas se ocorrer alguma doença infecciosa, principalmente o processo de vermifugação. Realizar o sistema de vermifugação e evitar que ocorra a retroinfecção, quando o animal, porque é um animal que tem atividade de pasto, pode se infectar através das fezes dos outros animais que estão contaminados, não é isso? Lembrando bem, professor, mas em relação à ovelha que o senhor falou, a cabra tem qual aptidão? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Tanto cabra como a ovelha, só que dentro da cabra é carne e leite. Também são utilizados para couro, mas os derivados. Lembrando também que tem o que, professor? Os insumos, não é isso? Quando são utilizadas as fezes desse animal para fazer adubo e as tripas do animal para poder fazer os enchimentos, salsicha, linguiça. E esqueci outra coisa que se faz das tripas também, mas são os produtos derivados dele. Então, principalmente para caprinocultura, que é a atividade de criação de cabras, tem um sistema também relacionado com sistema intensivo de criação, sistema extensivo. O intensivo de criação temos que frisar o que, professor? Que é quando você vai utilizar para engorda. Muitos produtores se utilizam esse sistema de piquete, né? E faz alternância do piquete, e aí temos um pasto que está sendo muito promissor, que é o capim-açu, também utilizado na criação do gado de corte e gado leiteiro. Na suinocultura, professor, vimos suinocultura parte 1 e suinocultura parte 2. Na suinocultura, falamos sobre o sistema de reprodução, parte 1. Nesse sistema de reprodução, falamos sobre as principais raças. Aqui pro tio, lembra? Nós temos as raças Duroc, Lajoie, Landrace, Pietran e o Piau. Claro que todo o processo de criação, não,
todo o processo de reprodução dos suínos em relação à matriz é fazer com que obtenhamos um animal com carne marmorizada. Por isso que se faz aquele cruzamento entre Landrace, Lajoie e Duroc para auxiliar na aquisição desse produto final, que é a carne. Mas, professor, também falamos sobre o sistema de criação deles, quando falamos sobre o processo de engorda. Qual a principal característica que temos que ficar atento? É na hora do desmame. Evitar que esses animais, na hora do desmame, possam ocorrer, então, uma desinteria, diarreia, por causa da troca de ração, não é isso? O desmame já é feito gradativamente. A retirada, né, do processo de amamentação e inserindo a ração. Só que a ração do filhote para a ração da terminação é uma ração que tem que tomar cuidado para evitar esse tipo de situação de diarreia que pode fazer com que o animal perca o desenvolvimento dele e dê uma queda. Isso é prejudicial à prática da suinocultura. Aí na criação de porcos parte 2, nós realizamos principalmente os manejos de alimentação, devido a evitar essas situações de diarreia. E na terminação, o principal são os fatores estressores, lembra? Tem que saber, aqui meus queridos, desenvolver as práticas lá na creche, que é fazer o quê, professor? A moça, sistema de marcação realizado pela orelha. Antigamente se utilizavam muito os brincos, só que os brincos, por causa que na suinocultura são animais com características de sempre estar interagindo um com o outro. E aqueles brincos que ficavam pendurados na orelha, chama a atenção, vai lá um, puxa. Ou então, quando não se realiza o que, professor? O sistema de corte da cauda, para evitar diminuir o estresse do animal dentro do sistema de engorda, que é a terminação, e evitar o canibalismo. Foi esses sistemas que nós falamos para vocês em relação à suinocultura parte 2. Hein, prof? Já está terminando nossos minutinhos, daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma avaliação. Então vamos lá falar sobre bovino de corte, leite e criação de búfalos. Dá uma olhada lá na tela. Olha aí, ó. Búfalos, professor. Quando nós falamos sobre búfalos, vimos as raças utilizadas e também os processos de manejo. E aí, ó, só para lembrar vocês que uma das principais características da criação de búfalo é carne e leite. E aqui, meus queridos, o que nós fizemos? Que o sistema de criação de búfalos, para o sistema intensivo, ainda está passando por melhorias de metodologias de manejo para essa criação, pois esses animais têm um porte pesado e necessitam de grandes áreas. E também, por causa da atividade natural dele, tem que disponibilizar um represamento para que eles realizem aquele processo de limpeza, parecendo o suíno, quando precisa ir cobrir o corpo com lama. Isso auxilia também a amenizar a temperatura desse animal durante o processo de adaptação dele e evita aquelas ectoparasitas, ok? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. E aí nós vamos para bovino de corte e também temos o bovino de leiteiro. Dentro do bovino de corte, nós vimos o sistema de produção, criação, mercado, doenças e o boi verde. Entre esses aqui, eu vou frisar com vocês o manejo de produção, criação. Aqui, meus queridos, ai, pelo amor de Deus, tomara que eu não esqueça que o gado para corte, também leiteiro, está sendo muito utilizado as raças, né, que tem adaptabilidade e também relacionado ao tipo de pastagem. Esse tipo de pastagem, ou quando você faz o sistema extensivo, alternância de piquete ou suplementar a nutrição desse animal com silagem. Então, tanto no bovino de corte como no bovino leiteiro, essa suplementação favorece no sistema intensivo para corte um desenvolvimento do animal em menor tempo. Então, ele fica menos tempo dentro de uma baia e aí diminui a probabilidade também de desenvolver determinadas doenças. E frisamos
o alerta, né? De ficarmos o quê? Atentos ao período de vacinação desse animal. Lá na tela. Então, falando disso, a gente vai logo para o gado leiteiro. Dentro dos sistemas de criação do gado leiteiro, nós frisamos o processo de ordenha e desmame, não é isso? Do bezerro. Então vamos frisar aqui, dentro das raças, misericórdia, Senhor Deus, vamos lá. Eu tenho que lembrar o nome do gado de cor vermelha, pelagem vermelha. Ai, vamos lá, Senhor amado. Nós temos utilizado várias raças, mas uma raça que está tendo muito destaque no estado de Rondônia, entre o bovino leiteiro, não só o Nelore, também o holandês, cruzando com o sistema de criação de gado de corte. Aqui pro tio. Dentro do gado leiteiro, sempre fizemos o sistema de averiguação, quando você vai fazer a ordenha, seja manual ou a ordenha mecanizada, o processo de verificar infecções, né? Testes para mamite, mastite. Isso para ter uma qualidade e também a sanidade do bem-estar animal. Falamos que tem instalações diferenciadas, climatizadas, com sons ambientes, não é isso? Que favorece um bom desenvolvimento. Favorece uma melhor produção na hora da ordenha. Mas claro que isso está relacionado também com o fornecimento ou de ração ou a suplementação para as vacas na hora da ordenha. E aí tem 3, né? Se utiliza gramíneas ou então a suplementação com capim-açu, soja e milho, cana-de-açúcar ou também capim-cameron, capim-elefante. E aí sempre falamos também a priorização, tanto no gado de corte como no gado leiteiro, de realizar as vacinações. E lembrando que dentro do gado leiteiro, ficar atento somente para que ocorra a oferta do bezerro enquanto a fêmea está produzindo o colostro. E depois ocorre esse desmame para que a intensidade da produção dela seja eficaz em relação ao sistema genético que você fez a diferenciação durante a parte, ok? Galerinha, dá uma olhada na tela, acho que tem mais alguma coisa, deixa eu ver, não, perfeito, volta aqui, ali ó, isso, não, pode voltar lá na tela, tem que mostrar aí ó, agora sim, avaliação parcial, volta pra mim aqui pessoal, ó, respira fundo, vai dar tudo certo, com calma. Vocês vão pegar agora, fazer as atividades de vocês, quer dizer, a avaliação parcial da unidade 2 e daqui a pouco de volta com outro assunto. Galera, respira, boa sorte e boa avaliação para vocês. Tchau, tchau.